paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos aqui outra vez reunidos para poder compartilhar a palavra, não? Nesse dia. Hoje é quinta-feira, feriado aqui em Espanha. Aqui estamos em feriado e começamos um pouco mais cedo, não? Então, dou graças ao Senhor Jesus por nos permitir mais uma vez estarmos reunidos para trazer outro personagem da Bíblia, outro personagem que o Senhor usou, não? E segue usando para nos edificar cada dia mais. Esse personagem é bastante conhecido até para as crianças pequenas, por causa que eu lembro na minha época, não? Sempre as crianças ou brincavam de Davi, ou brincavam de Sansão. Quem é você? Eu sou Sansão, eu sou forte, eu posso fazer isso. Então a gente brincava muito representando Sansão e outros representando a Davi. Então o personagem que vamos falar dele, não? E aprender através da vida dele. Por quê? Por causa que todas as pessoas que o Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, usou e deu o privilégio, não, de ser usado pelo Senhor, eles viveram uma época em qual, entre multitude de pessoas, eles foram escolhidos e tiveram o privilégio de ser usado para, nessa terra, nesse tempo, para o Espírito Santo e Deus, o Espírito Santo, Deus, usá-los para edificar uma nação, para a libertação de uma nação, para prover uma nação e para posicionar para uma nação, para o reino do Senhor Deus, para o reino do Senhor nosso Deus. Então, esse personagem que a gente vai falar se encontra no livro de Juízes 13. Esse personagem que a gente vai falar é o nascimento de Sansão. Sansão é conhecido muitos, Sansão, força, Sansão, forte. Era Sansão, fortaleza, Sansão, destruía, abatia, não? A todos os seus inimigos. Então vamos falar, porque acho que esse homem faz séculos que nasceu, e ainda o Senhor, ainda comentamos e meditamos em Sansão. Ele foi usado muito por Deus, ele já foi escolhido por Deus desde o ventre da mãe dele, uma mulher que era estéril, e o Senhor deixou aquele ventre estéril por causa que o Senhor já queria começar na vida dele um milagre antes. Antes dele nascer, Deus já estava fazendo um milagre. Aonde que havia uma esterilidade, o Senhor colocou uma semente, e essa semente era para a honra e glória do Senhor Jesus, e aquela semente chamava-se Sansão. Então, num algo árido, muitas vezes não, a gente olhamos, eu sou do Brasil, não, vemos o sertão, nós vamos secura, vamos ser seco, você vai ser, gente, até de tanto calor, a terra se abre, a terra está aberta e está gretada, não nasce nada ali, é cactos e calor e seco. E o Senhor, no meio dessa secura, no meio daquele deserto, no meio daquela esterilidade, o Senhor pode fazer nascer. Então, o Senhor me traz isso, não? Mesmo para que nossos olhos estão vendo que há secura, que há uma terra que não há probabilidade de nada, no caso que passava com a mãe de Sansão, ela tinha uma certa idade, não? Isso também passou, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele gosta de trabalhar naquilo que o homem parece isso impossível, e isso não se pode já descartar. Vivemos uma sociedade que se descarta tudo, quando já não vale, descartar. Mas tudo aquilo que não vale,
para mim, para ti, para Deus, ele começa a fazer uma obra e um milagre que todas as pessoas não entendem como ele fez. Mas ele, para isso ele é Deus. Ele faz, acontece, abate, ele mata, ele vivifica, ele dá vida, tira a vida, por causa que ele é Deus. Então, naquele ventre seco, naquele ventre estéril, ele colocou um milagre. E esse milagre se chamava Sansão, por causa que ha sido a vontade dele. Por causa que Israel, nesse tempo, estava sendo muito açoitado por os filisteus, um povo que é bastante conhecido também na Bíblia, nas escrituras é bastante conhecido, foi que praticamente sempre havia um filisteu, um amonita, um moabita, um agag, para se levantar contra os filhos de Israel. Então, se o nascimento de Sansão está no livro de Juízes 13, e vou ler essa parte. E os filhos de Israel tomaram fazer o que era mal aos olhos do Senhor, assim o Senhor entregou às mãos dos filisteus por 40 anos. A palavra do Senhor disse, não? Que venha na presença, quando estamos na presença do Senhor, acontece isso, não? O inimigo não pode nos tocar, por causa que estamos na presença do Senhor. Então, aqui os filhos de Israel não foram o inimigo que tocou, estando na presença, eles fizeram coisas maus perante os olhos do Senhor, e o Senhor entregou nas mãos dos filisteus. Toda vez que a gente aparta do caminho do Senhor, se afasta do caminho do Senhor, o Senhor não entrega. Você quer estar no mundo, você quer receber no mundo, você quer isso, o Senhor não vai dizer não. O Senhor te entrega, é o que você quer, é o que você ama, então aí está. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, não? Um dia para Deus é 1000 anos, 1000 anos e um dia para Deus é 1000 anos é um dia. Só que o problema é que Deus é eterno. Não, problema não. Deus é eterno, o problema tem a gente. A gente não aguentamos 1000 anos. Como muito, aguenta 70, 80, e aquele que chega a 100, só o Senhor sabe como chega, não? Mas a faixa etária do homem, como muito 80, 90 anos, e a ver com que qualidade de vida chega. Mas o Senhor entregou, o Senhor é eterno, 40 anos para o Senhor, como se fosse para a gente 40 segundos. Para o Senhor, 40 anos será 40 segundos. Bueno, eu vou deixar aí 40 segundos na mão, vou deixar ela aí com 40 segundos. Mas para os filhos de Israel, era 40 anos. E 40 anos sendo oprimido, baixa pressão do inimigo. E todos sabendo, quando estamos debaixo de opressão do inimigo, né, os 40 anos não é 40 anos, são 80. Por causa que a aflição, a pressão, a angústia é tão grande que você olha e tenta escapar, mas somente o que pode nos livrar é a mão do Senhor. Então, 40 anos para o Senhor é como 40 segundos para nós. 40 anos para nós como 40 segundos. Então, esses 40 anos de sofrimento, de opressão, de angústia para o povo, não era 40 anos, era 80 anos, por causa que teria que viver com suas 24 horas. Por causa que muitas vezes você passa angústia, mas você tem um tempo de descanso que o Senhor permite. Mas quando o Senhor não está, às 24 horas você está angustiado. Aquilo faz um esgotamento, um agotamento mental, um agotamento físico, um agotamento emocional. Então, esses 40 anos, baixa pressão, se transforma em 80 anos de pressão mental, espiritual e agonia. Não é todo mundo que aguenta. Então, havia um homem, Sorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E a sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu à mulher e disse, eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho.
Agora, pois, guarda-te de beber vinho e bebida forte, ou comer coisas imundas, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre a cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Nessa parte aqui, pessoal, o povo de Israel levava 40 anos. 40 anos de sofrimento, 40 anos de angústia, 40 anos de uma luta de opressão 24 horas, porque quando estamos nas mãos do inimigo, não descansa. Ele te opressiona às 24 horas. Então, aqui, 40 anos, o Senhor mandou aquela criança dentro de um ventre estéril e deu já ordens. Ele será nazireu, não bebe bebida fortes e não come coisa imunda. 3 coisas. Nazireu, não coma comida imunda e não beba bebida forte. Essas são o que o anjo falou, coisas simples. Não mandou fazer a raiz quadrada de 525 elevado a 2. Não, 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 não. Mandou uma coisa simples. E nem para falar, foi 10 coisas que me mandou e eu não esqueci uma. Não, não. Comer comida imunda, não coma isto, não beba e não corte o pelo. Que seja nazireu desde o ventre. Eu estou ungindo eu a isto. Essas são as regras, isto é o que eu te ordeno. A palavra do Senhor disse, é melhor obedecer que sacrificar. Então, e aí eu ponho no versículo 5, e começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então, são 40 anos, a criança normalmente fica no ventre de uma mãe 9 meses, depois de 9 meses ela já não sai Sansão com os seus 20 anos e a pelejar com os filisteus. Não. Aquela criança teve que gestar 9 meses, aquela criança nasceu, gatinhou, cresceu, andou, foi um menino de 10 anos, 12 anos, 13 anos, 15 anos, 16, 17, 18 anos. Você ia formando o corpo daquele menino, mas a promessa estava naquela formação, naquela semente. E então 40 anos, mais coloca outros 15 ou 17 anos, baixa pressão, são 40 mais 17, por causa que com ele ia, a palavra diz, ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Ele não saiu da barriga da mãe dele, pariu, falou assim, já vai lá, Sansão. Não, não, não. Ele teve que ser alimentado tanto pela mãe como com o pai, na palavra, dizendo para aquela criança o teu chamado. Sansão, o teu chamado é nazireu, o teu chamado é libertação. Sansão, o teu chamado é que não pode comer nada imundo, não alimente das coisas imundas. Quando estamos no ventre da nossa mãe, nós já teremos um chamado, disse Jeremias, que assim, desde quando tu estava no ventre da tua mãe, eu já te conheci, te chamei como profeta, e já estava no ventre, o Senhor já estava, tu eras meu profeta, já estava o seu chamado. Então, Metras passou 40 anos, outros 15 anos, para que ele se mentalizasse através da ensinança, que é a palavra, diz a palavra do Senhor, que ensina os filhos ao caminho do Pai, a palavra, e quando os filhos sejam com cabelos brancos, com canas pelo branco, ele ainda lembrará da maior riqueza que é a palavra do Senhor. Então ele ia livrar com o quê? Com 15, 17 anos ou 18 anos, que ele começou a desenvolver o seu corpo de um jovem, de um adolescente, e também desenvolver o seu espírito na palavra. Eu fui chamado para libertar o meu povo. Eu fui chamado para poder ser, nesse tempo, o Senhor me usar para libertação. Foi o que o Senhor disse, libertador. Te chama para libertar. Mas com essas condições. Nazireu, não coma comida imunda e tampouco beba bebidas fortes. Então, versículo 6. Então a mulher entrou
E falou, então a mulher entrou e falou ao marido, dizendo, um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante de um anjo de Deus, terribilíssimas, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. E ela não perguntou onde era esse homem, e nem perguntou de onde era. Porém, disse-me, eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisas imundas, porque o menino será nazireu de Deus. O Senhor já está ditando, será nazireu de Deus. E desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse, ai, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que te enviasse ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer com esse menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. Não foi a Manoá, foi a mulher. Manoá orou perguntando a Deus o que devia fazer com o menino, mas o Deus escutou e não mandou ao anjo, o anjo vai lá fala com Manoá, não, vai lá falar com a mulher. Que estranho, não? Eu oro e você responde para outra? Eu sou a cabeça da família e você responde à mulher que é da submissão? Por causa que a mulher creu. A mulher estava crendo naquele homem, que ela não perguntou nem nome, ela não perguntou de onde vinha, mas aquelas palavras, a palavra do Senhor, quando ela é verdade, ela te confronta a ti, você fala, isso é verdade. Eu não sei como que é. É como muitas vezes, como Jesus ressuscitou, eu não sei como ele fez, eu sei que ele fez. Como o mar abriu, nem ideia, mas ele abriu. Como que foi feito, como que foi separada as águas dos abismos, nem ideia. Gostaria de estar, uma coisa que eu nessa terra sempre pergunto é, Senhor, se o Senhor me pudesse me dar o privilégio de estar sentado, eu fico quietinha, eu juro que eu fico quieta, não falo nada, no pino na tua criação. Mas você podia me levar um dia de passeio, no dia que o Senhor levou, criou, separou as águas do firmamento, o Senhor separou as águas doces, as águas saladas, que o Senhor, com uma palavra para mim ver, para me apontar, para mim ver com meus olhos como o Senhor fez. Não é que eu estou dizendo, eu queria ver como o Senhor faz. O Senhor, como que o Senhor faz, por exemplo, quando o Senhor, no livro de Jó, o Senhor pescou um leviatã com um anzol, como o Senhor faz isso? Que tamanho? Onde que está o anzol, Senhor? Eu quero ver o anzol, quero ver isso, eu quero estar contigo, quero ver mais, Senhor, eu quero saber mais de ti. Como o Senhor faz? E como o Senhor faz pela palavra? A palavra a gente não vê, e o Senhor voa e ela vem à terra e não volta para ti vazia, ela vai com aquilo que o Senhor mandou. Mas aqui o Senhor falou, Manoá orou e respondeu a mulher. E no versículo 10 está escrito, apressou, pois a mulher e correu para dar a notícia ao seu marido e disse-lhe, eis que aquele homem que veio a mim e outro dia me apareceu. Então Manoá levantou e seguiu a sua mulher e foi ao encontro do homem. E disse-lhe, és tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse, eu sou. Quando é falada eu sou, essa palavra eu sou foi quando Moisés perguntou a Deus. Se me perguntar quem me mandou, você falou assim, diga a Faraó que eu sou que estou te enviando. Quando essa palavra eu sou foi falado no Getsemane, quando perguntou os soldados e falaram assim, quem é Jesus? Você é Jesus? Perguntando quem era, porque havia muitos ali no Getsemane. Não, no Getsemane, como o Senhor Jesus foi preso. E ele abriu a boca e falou, eu sou. Quando ele viu só aqueles soldados caíram de joelho perante ao Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia, é a tua palavra, Senhor. Glória a Deus é a tua palavra, Senhor. Então, Manoá levantou e seguiu. Então disse Manoá, cumpra as tuas palavras, mas qual será
o modo de viver e o serviço desse menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disser à mulher, guardará ela, de tudo quanto procede da videira. Não comerá nem vinho, nem bebida forte, nem bebida forte beberá, nem coisas imundas comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Ordenado. E já vão 3 vezes que o anjo repete a mesma coisa. Ele mudou? Ele não mudou. Não coma comida imunda, não beba com bebida forte, é nazireio desde o ventre, hasta a sua morte, nazireio que não podia passar navalha pelo seu pelo, pelo seu cabelo. Repetiu outra vez, e já vai 3 vezes repetindo, em nome do Senhor Jesus, para a pessoa, o ser humano, entender. Só tem que fazer essas 3 coisas. Não faça mais. Não faça mais que vocês vão complicar. Se você colocar a tua carne aí, vai complicar. Só faça essas 3 coisas. Não precisa fazer mais, que Deus já está no controle. Deus já fez tudo. Deus já está no negócio. Deus já vai enviar força. Deus vai já prover. Deus já vai fazer a libertação. Deus já está dizendo nessa palavra que os inimigos vão cair por terra por causa que o Espírito do Senhor já está no menino. Não mexa mais, só faça essas 3 coisas. O versículo 15, então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos e te preparamos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei eu de teu pão. E se fizermos um holocausto, o oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Quantas vezes estamos falando com pessoas, e são enviados do Senhor, e não sabemos que são anjos do Senhor enviados, nos dando uma palavra de libertação, uma palavra de conforto, uma palavra de alegria, uma palavra de edificação. E são pessoas que estão nas nossas vidas, que a gente passa desapercebida, e fala: nossa, o que será daquela irmã? O que será daquele irmão que nunca mais ouvi? Veio uma vez na minha casa, entregou uma palavra e foi embora. Ele estava falando que o próprio anjo do Senhor não sabia. E no versículo 17 disse Manoá ao anjo: qual é o seu nome, para que, quando eu cumprir a tua palavra, eu te honremos? E o anjo do Senhor disse: por que me perguntas meu nome, que é maravilhoso? E na palavra do Senhor Jesus Cristo, está escrito a presença de Jesus Cristo na Bíblia, e nas vezes que ele se manifestou. No livro de Mateus, o Senhor Jesus é reconhecido, o rei dos judeus, maior que o templo, maior que Salomão, maior que o altar. É o poderoso que abre as sepulturas e ao morrer e volta para revelar o caminho de sua casa e ressuscitar. É o Senhor que nos manda fazer novos discípulos. No livro de Marcos, o Senhor Jesus Cristo é o sacerdote que declara limpo o que seja próximo do leproso, é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo, abençoador de pão que se multiplica nas mãos daqueles que obedecem. No livro de Lucas, é o filho do homem que confunde Satanás, é o temido dos demônios, mais forte e poderoso, como os de Gadara, é o Senhor do caminho de Emaús. No livro de João, é o verbo de Deus, é a luz do mundo, é o levantado da terra, é o amigo dos pecadores, o que come com publicanos, é o primeiro entre muitos irmãos, é as primícias do que dorme, é a semente do novo nascido, é aquele que é maior que João Batista. No livro de Atos, ele é a nova mensagem, a ressurreição, ingrediente vivo que faz
que faz nossa mensagem ser pregada no poder da cruz, na demonstração do Espírito e de poder. É a mensagem que chega ao mundo sem exércitos, nos dias dos imperadores. No livro de Romanos, o Senhor Jesus Cristo, você vê escrito, é o nosso batismo, é a nossa morte, a nossa ressurreição, é a nossa novidade de vida, que nos livra do poder de nossa morte. No livro de Coríntios, Jesus Cristo é a primícia dos que dormem, é o ressuscitado, o assentado da destra do Pai, até que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O dom excelente de Deus, a revelação, diversidade de dons de ministérios e operações. No livro de 2 Coríntios é a suficiência de seus apóstolos. No livro de Gálatas, Jesus Cristo é a nossa liberdade na graça poderosa. É o Cristo dos gentios. E no livro de Efésios é o mistério revelado na cabeça da igreja, sobre toda a potestade que nos nomeia. No livro de Filipenses é o exemplo de humildade, é o motivo de glória, é o possuidor de um nome que é de sobre todos os nomes, Jesus. Diante de todos os joelhos se dobrarão e todos confessarão como Senhor. No livro de Colossenses é habitação, plenitude, cujo o corpo é o princípio da criação. Em Tessalonicenses é o sumo pastor que saudade da sua igreja. É Paulo impedindo de estar em Tessalônica, tipo de Cristo que envia Timoteu, Espírito Santo, para saber como vai a nossa fé, a fim de fortalecer-nos para que o adversário não nos tente no seu trabalho na cruz, que se torne em vão. No livro de 2 Tessalonicenses é o Senhor, é Rei, que vem nas nuvens, é todo o olho verá, e toda a trombeta de Deus que se levanta dos mortos, é aquele que toca, e todo o nosso ser, é o Espírito, a alma e corpo. No livro de 1 Timóteo é o Cristo, o bom combate, da carreira final, o bispo dos bispos, é o grande mistério manifestado na carne, justificado em espírito, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. É o Senhor da viúva do presbitério, dos senhores e dos servos, dos ricos e pobres. Em 2 Timoteu, é o nosso estímulo de combate até a fé e as primícias do trabalhador, que com louvor participa dos frutos. É o Cristo do meu evangelho, da palavra que não é algemada. É o Senhor que nos assegura que a palavra é fiel. Aquele que confirma que se como ele morreremos, com ele seremos ressuscitados. Mas se o negar, ele também nos negará. Mas se somos fiéis e permanecer fiel, ele o inspirador da Escritura que nos habilita para toda boa obra. É o Senhor que nos assiste quando todos nos deixam, o que nos ajuda a completar a missão, livrando da boca do leão. No livro de Tito, é o que capacita a gerar filhos em nosso ministério, a qualificação verdadeira dos ministérios. É aquele que nos dá poder para fazer calar os enganadores, os falsos profetas de Creta. É a sabedoria das mulheres idosas, a submissão das jovens esposa, o padrão da linguagem dos novos obreiros, a obediência dos servos e o poder que nos faz sujeitos à autoridade constituída por Deus. Em Filemão, o pagador da nossa dívida, intercessor diante de nossos acusadores, a restituição das nossas ofensas, é o único que nos pode restituir a nossa confiança. No livro de Hebreus, Jesus Cristo é o nosso melhor sumo sacerdote, maior que Abraão, maior que Melquisedeque, nossa melhor esperança, fiador do nosso melhor pacto, o ministério mais excelente, o mediador de um melhor pacto, o sangue que fala melhor do que o de Abel, o Cristo, o sangue da nossa aliança, a nossa cidade, a nossa pátria celestial. No livro de Tiago, Jesus Cristo é a nossa boa dádiva, o dom perfeito, que vem do alto, que desceu do Pai das luzes, e a nossa fé que não há dúvida. Nossa religião sem mácula, visita ilustre dos órfãos e da viúva, a obra perfeita para o mundo, o varão que não tropeça no falar, a sabedoria do alto que é pura, pacífica, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. No 1 Pedro, a indagação dos profetas, o Antigo Testamento, o Evangelho que é dos anjos,
desejo atentar e prescrutar o princípio da raça eleita, aquela que nos chamou das trevas para suas maravilhosa luz, aquele que fez o povo por ele alcançarmos a sua misericórdia. Em 2 Pedro, Jesus Cristo é o Deus que não poupa os anjos, que o entrega às prisões eternas, aquele que livrou o justo Ló, que livra os piedosos da provação, reserva sob o castigo o injusto para o dia do juízo, aquele que reservou para o dia do juízo, para a destruição, os homens ímpios. E no livro de 1 João, Jesus Cristo é a luz e nele não há treva alguma. Ele é que nos purifica do pecado. Se nos andarmos na luz como ele andou na luz, estivermos em comunhão com os santos. É o advogado que temos junto ao Pai quando pecamos. E o mandamento do antigo é aquele que existe desde o princípio. É a palavra que permanece em nós. É o grande amor que nos concedeu o Pai e de que somos filhos. E por causa dele que a unção do Santo permanece em nós. E é o Filho de Deus que se manifestou para destruir as obras do diabo. É o amor que procede de Deus. É a fé que vence o mundo. No livro de 2 João, Jesus Cristo é o Filho de Deus, pela qual vivemos, a verdade na qual andamos, é o que mandamentos no qual nos movemos, é a doutrina que deve trazer todos os santos, é o Cristo confessado que veio em carne. Em 3 João, é a verdade, o testemunho da verdade, aquele que se alegra com os seus filhos e ande na verdade, é o nome, aquele que pratica o bem. Em Judas, no livro de Judas, Jesus Cristo é a misericórdia, é a paz que se multiplica, o único soberano, Senhor Jesus Cristo, Senhor que vem com suas santas miriades, aquele que é poderoso para nos guardar sem tropeço, na exultação, imaculados em sua glória, o único Deus, nosso Salvador, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes todos as eras, amém. E no livro de Apocalipse, Jesus Cristo é o Cristo, a revelação, aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas, que anda no meio das 7 candeeiros de ouro, o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, aquele que tem a espada afiada em 2 gumes na boca, o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés reluzentes, como bronze polido, aquele que tem 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, que conhece as nossas obras, o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, a que fecha e ninguém abre, o amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio e a criação de Deus, o cordeiro, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que tem chaves da morte e do Hades, o cordeiro que abre os selos, o cavaleiro fiel, o verdadeiro, que julga e peleja com a justiça, e os seus olhos são chamas de fogo, e na sua cabeça há muitos diademas, aquele que tem um nome que ninguém conhece, senão ele mesmo, aquele que está vestido em um manto tinto de sangue, o seu nome se chama Verbo de Deus, ele tem um nome escrito, Rei de Reis e Senhor dos Senhores. E quando Manoá perguntou isso, ele falou assim, maravilhoso. Ali Jesus estava falando, maravilhoso. Ali ele estava dizendo, eu sou o Filho de Deus. Jesus tinha vindo perante a Manoá, trazendo, levando aquela semente, por causa que ele é a vida, colocando naquela terra estéril, que era o ventre da mulher de Manoá, aquela semente que ia dar frutos para o reino do Senhor. Jesus Cristo veio a trazer as boas novas. Jesus Cristo vem trazer boas novas hoje. Hoje, nessa tarde, nessa manhã, o Senhor Jesus Cristo vem trazer uma palavra de libertação. Vem trazer uma palavra de libertação para mim e para ti. Que antes da gente clamar, o Senhor já está enviando, Senhor, a palavra dele nessa tarde. Como enviou a Sansão no ventre, por causa que teve uma preparação. Nós outros fomos preparados, forjados, preparados pelas mãos do Espírito Santo para cumprir no que fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Aqui o Senhor disse no versículo 19, está escrito, então Manoá tomou um cabrito, uma certa de manjares e ofereceu sobre uma rocha, e o Senhor permaneceu, e o anjo
maravilhosamente observando a Manoá e a sua mulher, em nome do Senhor Jesus. E sucedeu que subiu a chamar ao altar para o seu anjo, e o Senhor subiu na chama do altar, e vendo Manoá e a sua mulher caíram na terra sobre os rostos. O anjo falou que não queria nem cabrito, o anjo, qual é o seu nome, não queria a ofrenda, não? A ofrenda, o holocausto ali que ia fazer, né? No versículo 15, então Manoá disse ao anjo: Senhor, ora, deixa que não te detenhas e te prepare um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se fizer holocausto, oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Então aqui Jesus falou assim que a mim não oferece ao Senhor. Muitas vezes aqui quando Jesus estava na terra, vinha um jovem rico falando que o Senhor Jesus Cristo, o Senhor é bom. E ele falou assim, bom é o Pai que está no céu. E aqui o Senhor Jesus Cristo vinha como anjo para entregar aquele milagre àquela família. E ele pegou e falou, oferece a oferta ao Pai, ao Senhor. E não falou Pai, ao Senhor. Ele era um mistério que não tinha sido revelado ainda. No versículo 22, e 23, no 20, e sucedeu que subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama, e o altar que vendo Manoá e a sua mulher caíram na terra sobre o seu rosto. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor. E Manoá, nem a sua mulher, então compreendeu que Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à mulher, certamente morreremos, porque temos visto a Deus. Porém, sua mulher disse, se o Senhor não nos quisesse matar, não aceitaria nossa mão, o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, e nos deixaria ouvir tais coisas nesse tempo. A mente do homem, quando Deus entrega uma bênção, fala assim, nós temos visto o Senhor, sentido a presença do Senhor, será que está perto da morte? Não, você está perto da tua promessa. Está cumprindo céu e terra. O reino do céu desceu na terra para que se cumprisse a palavra do Senhor. Toda vez que encontramos o Senhor, estamos com o Senhor, Ele nos traz uma palavra, sentir uma presença, através da palavra, através do anjo. O Senhor tem várias maneiras de se manifestar. A gente vai assim, será que é do Senhor? Senão Ele não houver a manifestado, estaria em silêncio. Versículo 24, depois teve a mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. Menino cresceu e o Senhor abençoou. O Espírito do Senhor começou a iniciá-lo quando para o campo entre Sorá e Estom. Então, a promessa foi entregada, a semente foi plantada, mas toda semente, para crescer, ela necessita um processo. Para que nossa fé cresça, para nossa confiança no Senhor cresça, necessita um tempo de preparação, que aqui, na vida de um homem, quando ele cresceu, e ele foi crescendo, e o Senhor foi abençoando aquele menino, ele já estava formado, por causa que a palavra do Senhor estava ali em Sansão, preparando para o seu chamado. Então, vai no versículo 14, está escrito no versículo 14, o casamento de Sansão. E desceu Sansão a Timá, e vendo em Timá uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse, vi uma mulher em Timá, das filhas dos filisteus, agora, pois tomai por mulher. Porém, seu pai e sua mãe disseram, não é porventura mulher entre os filhos de irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vayas a tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão, seu pai, toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Aqui
Vamos parar aqui no agradar os meus olhos. Hoje, eu faço a pergunta para mim mesmo e para vós outros, os que estão, o que vão ver esse vídeo. O que agrada os teus olhos? O que agrada os teus olhos é o agrado dos olhos de Deus? O que você está vendo na internet é o agrado dos olhos de Deus? Uma pessoa passando necessidade de fome, você está vendo, não entra no teu coração e não te causa misericórdia? Você está vendo, você está observando coisas que nós outros nos agradamos e queremos conquistar tudo que nos agrada nos olhos, nos cria dentro da nossa alma a intenção de obter. Havia no Éden 3 árvores e havia uma que era agradável à vista, aos olhos. E aquela que era agradável à vista, falou assim, não tome daquela árvore, não coma, que era agradável à vista. Então, tudo que nos agrada à vista, nos vai agradando, isso nos leva à destruição. Por causa que somos carne. A carne vai por aquilo que nos agrada. Ele sabia que Deus havia, nesse tempo, ele foi chamado para um libertador. Sansão foi chamado para libertar o povo. De quem? Dos filisteus. Isso não foi no processo. Sansão, o Senhor não entregou a promessa hoje, não colocou a semente na barriga da mãe de Sansão e ele já saiu com 20 anos, não. Ele teve, desde que ele foi da concepção, durante a vida dele, aos 20 anos, ou 22 anos, quando ele se casou, ele teve a palavra alimentando na mente dele, Nazireu. Não coma coisas imundas. Não beba bebida forte. Nossos inimigos são os filisteus. Você foi levantado. O pai está alimentando o filho ali naquela palavra. E na verdade. Então, tomando ele indo para a terra de Dan, ele encontrou e agradou numa mulher que era filisteia. Mas de onde os que têm pais, os pais que têm filhos, quando falam para o filho, não toma isso, não mexe aqui, não mexe, não falei mexa, e você repete todos os dias, escova os dentes, deixou escovar os dentes, escova, chega um momento, quem termina escovando os dentes é tu, de tanto repetir a mesma coisa. Esse menino, Sansão, desde que nasceu, o Senhor, eu creio que Manoá, por causa que o povo judeu, eles eram muito na palavra, e sigue sendo na palavra, o que o anjo fala, eles repete. As crianças judeias, até o dia de hoje, eles sabem as leis da Torá, eles memorizam, são crianças de 12, 13 anos, eles sabem memorizar todos os 5 livros. E eu creio que antes também esse homem, Sansão, sabia. Dessas 3, não era para ler as 613 leis, era para saber as 3. Filisteu, o Senhor me levantou de um ventre estéril para libertar o meu povo de quem? Dos filisteus. Não posso tomar bebida forte, não posso comer coisa imunda, não posso passar navalha na minha cabeça, essas 3 coisas, Sansão não tem que fazer mais nada. E o Espírito Santo está contigo e o resto o Espírito Santo vai fazer. Mas não, desce com os pais e fala assim, eu quero uma mulher essa. Eu creio que a mãe dele olhou para ele e falou assim, mas eu não levo 20 anos falando para você a mesma coisa que é o nosso inimigo que nos oprimiu 40 anos, até que você tenha 15 anos, 17 anos, nos siga oprimindo, debaixo dos pés dos filisteus, e você não quer casar com uma filisteia? Ele fala, é claro, é caso que me agrada meus olhos. O que agrada nos olhos de Sansão ali, lhe cegou os 20 anos, ou 17 anos, quando ele se casou com essa filisteia. Nossa, é forte. Mas seu pai e sua mãe não sabiam isso que vinha do Senhor. Agrada os meus olhos. Versículo 4, versículo 14. Mas o seu pai e a sua mãe não sabia que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião
contra os filisteus, porquanto aquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu Sansão com seu pai e com sua mãe em Timná, e chegando às vinhas de Timná, eis que um filho de leão, rugindo, ele saiu ao seu encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, e tão poderosamente os despedaçou, e o leão como despedaçava um cabrito, sem ter nada em sua mão. Porém, nem seu pai e nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. Saiu os três para Timná. O leão, normalmente, eles para atacar uma presa, ele sempre vai buscar um mais vulnerável. De uma manada, ele vai pegar o mais ferido, o mais lento, o mais vulnerável. Os pais de Sansão já eram anciões, mas o leão centrou em Sansão. E por que se centrou em Sansão e o leão não foi de trás da mãe e do pai, que eram os mais vulneráveis, não tinha velocidade nas pernas, pela idade que tinha ele, se centrou em Sansão? E por quê? Por quê? Por causa que o inimigo não vê a minha idade, não vê a minha altura, estatura, não vê. Vê o que pode ser alguma brecha para poder entrar. Essa brecha não estava nem em Manoá, essa brecha não estava nem na mãe de Sansão. Estava em Sansão. Por causa que o inimigo, o leão, foi de trás dele. Deixou o pai e a mãe e foi atrás dele. E ele arrebentou. O Espírito do Senhor estava com ele e arrebentou o leão. Mas ali era uma trampa, era um laço. Por causa que se o leão tivesse atacado o pai e a mãe, ali ele não tinha ido para Timná. Ele tinha voltado para sepultar os pais na sua terra. Então ele arrebentou, ele defendeu os pais e seguiram o caminho. Naquele momento ali, o Espírito Santo apoderou dele e foi feito isso, mas o inimigo já estava de foco nele, não estava vendo os pais. O foco do inimigo era para atacar sigilosamente a Sansão. A palavra de Deus disse que havia um menino, o nome dele era Davi, ele roubou as ovelhas do pai. Um leão veio e roubou a ovelha do pai, e ele foi para cima do leão e matou. Mas porque roubou uma ovelha e o matou. Mas de Sansão não. O leão veio por ele. Não foi para Manoá e nem para a mãe de Sansão. Foi por ele. Por causa que o objetivo, quando tem aí 1000 pessoas aqui, se querem te derrubar a mim, a ti, ele não vai rodear, ele vai no centro. Por causa que há uma debilidade ali que ele pode usar. Ele lança, ele coloca a trampa, o laço, para você colocar o pé ali e cair. Então, Sansão, no versículo 9, no versículo 7, então desceu e falou com aquela mulher, ela agradou os olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la, então apartando do caminho, a palavra disse que o Senhor Jesus Cristo é o caminho, verdade e vida. O Espírito de Deus estava com ele quando ele arrebentou aquele leão, ia falar dragão, arrebentou aquele leão. Então o Espírito dele estava ali. Ele estava no caminho. Se o Espírito de Deus está contigo, você não desvia do caminho. Mas mesmo com o Espírito de Deus na vida dele, ele desviou do caminho. Quando ele subiu, ele desviou do caminho. Versículo 9. E tomou nas suas mãos, versículo 8. Versículo 8. E depois de alguns dias voltou ele, e tomou então, apartando do caminho, para ver o corpo do leão morto. Viu que nele havia um enxame de abelhas com mel. E tomou a sua mão e foi andando e comendo dele. E alcançou seu pai e a sua mãe. Deu-lhes o mel e comeram, porém não lhe deu de saber que tomara mel do corpo de leão morto.
Desceu, pois, seu pai e a sua mulher fez Sansão a um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. E sucedeu que, como fizesse, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. Ele sabia que não podia tocar nada imundo. O inimigo colocou aquele corpo morto ali, daquele leão. Colocou não, já estava morto. Colocou o mel. Ali ele comeu do mel ainda por cima de outro, para os pais. E não confessou, não falou e nem arrependeu. Ali já entristeceu o Espírito Santo, já estava quebrando uma trança dele. Era 3 coisas que ele tinha que fazer. Não beber bebidas fortes. Não beber bebidas fortes era uma. A segunda, não tocar nada morto. E a terceira, não cortar. Não passar navalha em sua cabeça. Uma trança, quando ele meteu a mão para comer aquele animal morto, o Espírito Santo que estava nele já se afastou, mas havia 2 tranças. Ele não havia quebrado totalmente. Ele não havia quebrado totalmente as três coisas que o Senhor havia mandado para ele. Cortar o pelo, cortar a cabeça, passar navalha na sua cabeça e bebidas fortes. Embriagar. O que é embriagar? Ali muitas vezes a gente ficamos embriagado pela beleza de uma pessoa, embriagado pelo dinheiro, embriagado pela sedução, embriagado pelo sexo, embriagado por uma filisteia, por causa que agradava os olhos dele. Então uma trança dele já foi cortada. Uma trança já foi cortada. Uma trança dele. Quando ele já meteu aquela mão para comer algo imundo. Mas o Espírito Santo estava ainda com ele. Faltava 2. Quantas vezes o Espírito Santo deu para mim e para ti oportunidade? Quer ver? Eu pequei, eu fiz isso, não comuniquei nem meu pai nem minha mãe. Não íamos comunicar nem para os pais espirituais, nem meu pastor, nem a minha pastora, o pecado que eu cometi. Não confessei os meus pecados. Não, quando nós chegamos, como disse Davi, pequei contra o Senhor. Ele não fez. E ele sabia que eram as 3 coisas que ele não podia fazer. Toda vez que a gente faz algo que nos agrada, a gente vai fazer outra coisa que nos agrada. Sansão, você não sabe que esse animal é morto, você está proibido, o Senhor disse para você não tocar no animal morto. Mas tem mel, é doce. Sansão, esse povo nos quer oprimir, esse povo nos quer matar, levamos 40 anos, baixa pressão, mais humilhação, opressão, perseguidos. Mas me agrada meus olhos. Mas, e seguimos embriagados, e, como disse a palavra, afastando do caminho do Senhor, apartando do caminho do Senhor, para tomar o mel do cadáver, o mel da morte. A morte traz mel, é doce. Quando vai ter o adultério escondido à madrugada, é doce. Quando se esconde dentro de um quarto fechado e ali está se deleitando com a masturbação, as páginas pornos, é doce. Mas Satanás está aplaudindo ali do outro lado, fala assim, é meu. E o Espírito do Senhor está entristecendo comigo e contigo, por causa que o Senhor mandou fazer 3 coisas. 3 coisas. E o resto o Senhor fazia, por causa que quando vinha o perigo, o Espírito Santo ia primeiro. É triste.
é dolorido, que uma pessoa foi como Sansão, não, ele foi chamado para ser libertador. Deus não foi o exército de Israel, ou o povo de Israel que chamou ele para ser libertador? Não. Foi o próprio Deus que chamou, escolheu, preparou, edificou a ele como libertador. Como pode uma pessoa ser chamada para libertador e está desviando do objetivo, do teu chamado? Eu pergunto para mim e para vocês, estamos no chamado ou hemos desviado do caminho que é Jesus Cristo e estamos metendo a mão em algo morto, mas é doce? A palavra do Senhor disse aqui também que no versículo 16, capítulo 16, versículo 23, a morte de Sansão. Aquele homem foi chamado para libertar, mas tinha que prendê-lo. O inimigo fez laços para que ele não cumprisse a promessa ali, mas os inimigos não sabem que quem fez a promessa, quem lançou a palavra foi Deus. E a palavra do Senhor não volta vazio, da igual que como a gente chegamos, vamos a cumpri-la. Mas a gente escolhe em honra ou em desonra. Sansão escolheu aquela mulher para casar, casou com ela, não teve êxito, colocou outra filisteia, outra Dalila. Ali ela insistindo, por que aonde que essa força, Sansão, onde essas forças, Sansão? E ali ele chegou a confessar que não podia passar navalha na cabeça dele. Um dia que ele levantou já, que vinha o filisteu, o Espírito de Deus já havia abandonado ele. Por causa que primeiro mel, depois com as bebidas fortes, comendo coisas imundas, e no terceiro confessou que ele não podia passar navalha. E Dalila passou e cortou as três alianças, as três ordens que Deus tinha mandado para Sansão cumprir, obedecer. E ali aquele homem foi arrancados os olhos de Sansão, arrancaram os filisteus, levaram ele preso, foi moendo grão de cevada, e um dia havia uma festa. Mais de 3.000 bruxos, feiticeiros, adoradores de Dagon, e o próprio Dagon ali. E falou assim, traz aquele que era ungido do Senhor. Traz aquele libertador do Senhor para a gente rir deles. Quando a gente caímos, o mundo espiritual, os demônios, dizendo, traz aquela que dobrava o joelho, olha só que caiu. Traz aquele que caiu, que eu derrubei, que não obedeceu. E coloca no meio de todos os demônios, todos os bruxos começam a rir e a debochar. Não da minha cara, eu sou o pó da terra, mas a cara do meu Deus. A cara de Jesus Cristo, por causa que foi ungido por ti. Olha só que a gente fizemos com o que o Senhor mandou aqui na terra. É triste. É triste. Então, quando Sansão foi pego, foi dominado, foi preso. O libertador foi preso pelos demônios. O libertador foi preso por filisteus. Arrancaram o que mais agradava a ele, os olhos, o que ele via. Quando a gente caímos, nos arranca a nossa fé, arranca a presença, arranca a nossa confiança em Senhor, nos deixa cegos, escravos e sendo fantoches dos demônios, dos principados, em nome do Senhor Jesus. Mas ali estava no campo de Dagon, todos estavam ali rindo de Sansão, e ele ainda
Você colocou as mãos em 2 colunas e disse que levasse no meio dessas 2 colunas. E em nome do Senhor Jesus, no dia de hoje, eu levanto minha voz no mundo espiritual, Senhor. Que eu mais uma vez, Senhor, meu Deus, meu Pai, todos aqueles que caíram, Senhor, meu Deus, meu Pai, dá-lhe mais uma vez a força, Pai querido, para eles se levantar, por causa que eu caí é do homem levantar de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, levanta, Senhor, meu Deus, esses homens e mulheres, Senhor, meu Deus, meu Pai, com uma força, meu Pai, do Espírito Santo que é o Senhor, meu Pai. E em nome do Senhor Jesus, que as colunas, meu Pai, das trevas, as colunas, meu Pai, do inferno, caia hoje. E que Dagon, Senhor, meu Deus, seja aplastados e todos os seus seguidores, Senhor. Para a honra e glória do Senhor, mas que a tua palavra, Senhor, meu Deus, meu Pai, cumpra na minha vida, cumpra na vida de cada pessoa, Senhor, meu Deus, que está vendo isso, Senhor, por causa que o Senhor nos chamou, Senhor, meu Deus, para libertar o teu povo. Senhor, meu Deus, meu Pai, para que esse teu povo venha te adorar no deserto, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, Deus da glória, eu te peço, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, dá-me, meu Pai, a força do Espírito Santo, que o Espírito Santo volta a estar sobre nós, sobre dentro de nós, Senhor, pedindo perdão e arrependendo nossos pecados, por causa que pequei contra ti, Senhor. Senhor, meu Deus, tenha que a tua misericórdia nos alcance, Senhor. E que no final das nossas vidas, Senhor, meu Pai, que não seja para desonra, mas seja para a honra do Senhor, meu Pai, e que ganhemos, meu Pai, que ganhemos mais almas para o teu reino, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra que eu deixo a cada um de vocês. Melhor é obedecer que sacrificar. E que no nosso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo não seja envergonhado perante os inimigos. Que nós outros podemos ser envergonhados, não importa. Não importa que os outros riam da gente ou que nos humilhem, não importa, mas que o nome dele seja glorificado. Teremos que preservar a palavra, teremos que preservar o nome de Jesus. Que mais dá que os outros te chamem que você é negra, que você é branca, que você é gorda, que você é velha, dá igual que me chame, que arrebente de me chamar. Me dá igual que chama, que é preto, que é branco, que é vermelho, que é gordo, me dá igual. Não venho aqui nessa terra para mim, por mim, é por ele, para ele. São todas as coisas. Temos que preservar o nome do Senhor Jesus. Temos que preservar a palavra de Jesus Cristo que se cumpra, que seja glorificada e adorada no meio desse povo, no meio desse mundo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu deixo essa palavra, medite nessa palavra. Não meteis as mãos em algo doce, é morte. Espere no Senhor, porque o Senhor, antes de você nascer, antes de eu nascer, antes que a gente estivesse na barriga da nossa mãe, Ele já tinha um plano na minha vida, na tua vida. E os planos do Senhor são melhores que nossos planos. O caminho do Senhor é melhor que nossos caminhos. Confia em Deus. Creia em Jesus e o Espírito Santo está com os outros, como esteve com Sansão até o último dia da vida dele. Amém? Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.